Irmãos amados, hoje eu quero conversar com vocês a respeito de sermos cheios do Espírito Santo de Deus. Quando nós meditamos na palavra do Senhor, encontraremos diversos ensinamentos que mostram-nos como devemos agir quando temos o Espírito Santo de Deus na nossa vida. Quero que vocês abram a Bíblia em Efésios capítulo 5, a partir da segunda parte do versículo 18. Nos diz a palavra do Senhor: mas enchei-vos do Espírito, falando entre vós com salmos, entoando e louvando de coração ao Senhor com hinos e cânticos espirituais, dando sempre graças por tudo a nosso Deus e Pai, em nome do nosso Senhor Jesus Cristo, sujeitando-vos uns aos outros no temor de Cristo. Irmãos, o texto leva-nos à ideia de continuidade. A ideia de continuidade não é algo passageiro, mas sim contínuo. E se eu quero receber do Senhor enchimento, se eu quero ser cheio do Espírito, se eu quero ser batizado com o Espírito, eu preciso ter uma vida de comunhão, uma vida continuamente na presença de nosso Senhor e Salvador Jesus. Eu não posso agir de forma esporádica, hoje na comunhão, amanhã fora da comunhão. Para recebermos de Deus aquilo que Ele tem para nós, precisamos estar sempre buscando a Sua presença, vivendo a Sua verdade. Eu quero receber do Senhor poder, quero receber do Senhor a graça conforme está na palavra. O conselho para você, meu querido, é que consagre teus dias para o Senhor. Consagre teus dias para o Senhor, a você que quer receber de Deus aquilo que Ele tem prometido na sua palavra. Não é um botão off, on, não. Liga e desliga, não. Não é assim, eu vou e aperto um botão on, recebo, estou em conexão com Deus. Quando eu quero encerrar a conexão, vou lá e aperto novamente off. É assim, irmãos? Claro que não, não é desse jeito. A nossa ligação com Deus precisa ser contínua. O on precisa ser contínuo. O botão na posição ligada precisa ser contínuo. 24 horas por dia, 7 dias por semana e vai por aí. Quando eu penso dessa forma e quando o meu agir reflete esta forma, aí sim, queridos, eu estou habilitando-me a receber o poder do Senhor, a receber a promessa de Deus na minha vida. Mas se eu não fizer desta forma, gente, se eu não agir assim, eu não vou conseguir êxito. Não conseguirei êxito. Mas vale falar para você, mas vale explicar que estar em online para o Senhor, em outras palavras, é vida de consagração, irmãos. Vida de santidade, queridos. Leitura da palavra, oração, jejuns, submissão, dizendo não para o pecado, dizendo não para a carne, na verdade, trazendo a carne cativa à vontade do Senhor. A palavra já diz: mortificai a carne. Precisamos mortificar a carne para que a vontade do Senhor torne-se uma realidade visível na nossa vida. Quando assim eu estou agindo, queridos, eu estou online com o Senhor, fazendo uma comparação com o mundo digital. Eu estou online com o Senhor, enviando e recebendo, enviando e recebendo. A vida do homem de Deus, da mulher do Senhor, a vida daqueles que amam o Senhor, precisa estar sempre online. Enviar e receber do Senhor. Não é um botão de liga e desliga. Ponto. Já fiz a minha parte, vou agora dar um off. Vou desligar a minha comunhão, vou desligar a minha conexão com o Senhor. Não funciona assim. Mas há muitos que acham que é desta forma. Há muitos que me ouvem neste momento que pensam que é desta forma. Acham que o momento de ficar online com Deus é quando está na igreja,
é quando está num culto, enfim, coisa desse tipo. Mas encerrou essa atividade, encerrou esse evento, é momento de ficar offline com o Todo-Poderoso. Mas, queridos, quando você age desta forma, você está jogando fora na lata de lixo a palavra de Deus, jogando fora na lata de lixo aquilo que Deus nos ensina, aquilo que Deus determina para a gente. O Senhor não quer que você seja um destes, que apenas nos eventos está cheio da unção, cheio do poder, mas finalizou o evento, chegou em casa, é transformado em outra pessoa. Virou outra pessoa, já não age como se estivesse na igreja. As pessoas já não conseguem reconhecê-lo. Na igreja, bênção. No evento, bênção. Em casa, monstro. Em casa, pecado em evidência, carne em evidência. A velha natureza, oh maldita natureza. A velha natureza ganha corpo, ganha vida e toma o lugar do Espírito Santo de Deus. Não é desta forma que o Senhor nos ensinou, amados. Não é assim que o Senhor nos ensina. Não é assim que Deus quer que seja. Deus quer que você receba dele de forma contínua, para que você sempre tenha depósitos transbordantes de graça, para que tu sejas um instrumento abençoador, um instrumento que derrama da graça, do poder e da misericórdia de Deus. Que fale, que testemunhe, que mostre àqueles que são próximos a graça de nosso Senhor e Salvador. Mas vale ressaltar, irmãos, que quando nós assim agimos, levanta-se lá no mundo das trevas uma série de opositores, e esses opositores, queridos, eles querem desmanchar a tua vida, querem destruir a tua vida, querem acabar contigo. O homem que é de Deus, a pessoa que é cheia do Espírito Santo, ela está sempre em comunhão contínua, sem parar. Não tem botão de liga e desliga, mas sim sempre ligado com o Todo-Poderoso. O homem que é do Senhor, nos eventos ele é cheio do Espírito, na sua casa ele é cheio do Espírito Santo, no seu trabalho ele é cheio do Espírito Santo, onde quer que ele esteja, ele é cheio do Espírito Santo, onde quer que ele vá, ele é cheio do Espírito Santo de Deus. Ele não tem botão liga e desliga. Não tem. O homem que é cheio do Espírito Santo, amados, ele tem uma conexão contínua, ininterrupta com o Todo-Poderoso, Ele recebe de Deus, ele recebe a unção do Senhor, ele recebe a graça do Todo-Poderoso e ele manifesta essa graça, manifesta essa unção sobre aqueles que estão próximos. O homem que é cheio do Espírito Santo, ele tem os dons, sim, tem. Alguns falam em línguas, outros têm profecias, visões, ministram a palavra, curas, enfim. Os dons são derramados sobre a cabeça da pessoa, sobre a vida da pessoa. Sim, é desta forma. Mas nós também não podemos limitar o poder do Senhor, irmãos, porque nós temos visto nesses últimos tempos que as pessoas querem ensinar o Senhor como agir. Para ser cheio do Espírito Santo, tens que falar em língua. Para ser cheio do Espírito Santo, tens que falar em profecia. Para ser cheio do Espírito Santo, é preciso ter visão. E vai por aí, é preciso. O homem sempre determinando a Deus. A forma que é o próprio Deus que determina, mas o homem quer determinar para o Senhor. Mas uma coisa eu posso afirmar para você, meu querido. À luz da palavra de Deus,
para que tu sejas cheio do Espírito Santo, para que o Espírito Santo transborde na tua vida, para que haja o mover do Espírito Santo. Não necessariamente precisas falar em língua, ter profecias, visão, plantar bananeira na igreja, cair, rolar, fazer aviãozinho, enfim, unção disso, unção daquilo e etc. Não necessariamente, amados. A Bíblia diz que o Espírito Santo de Deus é quem dá, e Ele dá segundo a sua própria vontade para a edificação da igreja e para a edificação particular. Mas uma coisa eu posso afirmar para você, que aqueles que recebem de Deus, isto é uma marca no coração, uma marca. Os dons, a manifestação dos dons nem sempre é uma marca do enchimento do Espírito, mas a santidade, irmãos, a santidade é uma marca daqueles que são cheios do Espírito Santo de Deus. Você que me ouve, por exemplo, claro, sem querer emitir um julgamento com relação à tua pessoa, porque não me cabe julgar, não me cabe emitir julgamentos, apenas uma palavra de alerta. Mas você que me ouve neste momento, aí você fala, mas Elias Oliveira, eu sou cheio do Espírito Santo, eu sou cheio do Espírito, eu falo em línguas, eu tenho visão, tenho profecia, quando o Espírito me toma na igreja, eu faço aviãozinho, planto bananeira, eu caio, rolo, saio como cobrinha debaixo das cadeiras. Elias Oliveira, você precisa ver o mover do Espírito de Deus na minha vida. Tudo bem, você tem essas coisas, isso acontece com você. Mas a pergunta que eu quero fazer para ti é a seguinte: você é uma pessoa santa? Você é uma pessoa santa? Ouça, é para você que me ouve. Você é uma pessoa santa. Como é a tua vida de comunhão com o Todo-Poderoso? Como é a tua vida de comunhão com o Todo-Poderoso? Como é? Desenvolves uma vida de santidade? Talvez você me responda, sim, talvez a resposta seja: mas a carne é fraca. Elias Oliveira, a carne é fraca. Sabe como é que é? Uma coisinha daqui, outra coisinha dali. Eu sou assim um tanto quanto mentiroso. Uma mentirinha aqui, uma mentirinha acolá. Enfim, às vezes eu esqueço de pagar as minhas contas. Mas eu não sou velhaco, não. Eu só atraso um pouco. Eu dou umas porradas na minha esposa. Enfim, eu faço umas coisinhas assim, mas todo mundo faz, Elias Oliveira. É na hora do nervosismo, é na hora em que eu fico estressado, é na hora, sabe como é? É na hora que a carne fala um pouco mais alta, e às vezes eu ajo assim. Eu quero afirmar para você, irmão, você minha irmã, a você que dá lugar à carne, que acha que a carne é fraca e por isso você tropeça um pouco, eu quero afirmar para você o seguinte: se não há santidade na tua vida, o espírito que age através de você é um espírito de engano que vem das profundezas do inferno. Esteja atento, é assim que a Bíblia diz, e a Bíblia diz além, ela vai muito além e fala que nos últimos tempos os espíritos imundos se manifestariam com poder e com autoridade, e que, se possível, enganaria os eleitos. Não fique você pensando que o espírito imundo, que o espírito de engano não vai tocar na tua vida, não vai te usar. Não fique pensando, porque se você tem brechas, pecado em aberto, se você age segundo a tua velha natureza, segundo a carne, você é uma estrada larga, aberta, para que os demônios, os espíritos imundos, passem, entrem e manifeste na tua vida e te utilize como instrumento. E eu quero ir além, e isto dentro da igreja, querido. Talvez você fale, mas Elias Oliveira, os demônios não entram na igreja. Responda-me, onde foi que você viu pessoa endemoniada a não ser na igreja? Eu, particularmente, nunca vi um endemoniado nas ruas. Sim, dentro das igrejas. É onde os endemoniados se manifestam.
dentro da igreja. Como é que o espírito maligno não entra na igreja? O que ele precisa, irmãos, é de passaporte. E o teu corpo aberto, cheio de pecado, das práticas pecaminosas, é o passaporte. E ele utiliza a tua vida com direito. A Bíblia diz, vale ressaltar, a Bíblia diz que o pecado afasta o homem de Deus. Ouça, o pecado afasta o homem de Deus. Já leu na palavra? Está na Bíblia. O pecado afasta o homem de Deus. Entende-se, à luz da palavra de Deus, que há apenas dois senhores. A Bíblia diz dessa forma: Deus e Satanás, o Todo-Poderoso e o Príncipe das Trevas. Se porventura você está em pecado, a Bíblia diz que o pecado te afasta do Senhor. Mas o interessante, irmãos, não existe a coluna do meio, não existe o chamado meio termo. Ou você está com Deus, ou você está com o inimigo. Ou você está com Deus, ou você está com Satanás. E é muito fácil estar com Satanás. É muito fácil. É só você não fazer nada da tua vida. É só você alimentar a tua carne. É só alimentar a carne e você estará com Satanás. Fique atento. No entanto, a Bíblia diz que para passarmos pela porta estreita, ouça, passarmos pela porta estreita, nós precisamos santificar a nossa vida, precisamos nos revestir da graça do Senhor, precisamos viver a verdade de Deus de uma forma contínua. É preciso estar sempre online com o Senhor, 24 horas por dia online, 24 horas por dia ligado, 24 horas por dia recebendo do Senhor, 24 horas por dia em comunhão. Mas muitos, quantos, enquanto estão na igreja ou no evento religioso, apertam a tecla ligado, on. Mas quando termina o evento, quando finaliza o evento, ao sair do local, ao sair do templo, vão lá e apertam a posição off, a posição desligado. Ou seja, estou por minha conta, faço o que der na telha, ajo segundo a minha carne. Não se engane, meu amado, não se engane. Tanto na posição on quanto na off, você não estava com Deus. Porque o Senhor não aceita momentos. O Senhor quer 24 horas por dia da tua vida. O Senhor quer uma comunhão contínua contigo. Deus quer que você esteja sempre ligado com Ele. Esteja atento. Se há pecado, não há comunhão com o Senhor. A comunhão só vem quando você confessa o teu pecado. A comunhão com Deus, ela é uma verdade quando você está em santidade, quando você está em retidão, quando você está vivendo a verdade do Todo-Poderoso. Ô povo do Senhor, fique atento, não se deixe enganar pelos espíritos imundos de engano. E como esses estão atuantes em nossos dias? Como estão atuantes em nossos dias? Mais uma vez eu quero falar para você, meu querido que me ouve, as evidências de alguém que possui o seu coração transbordante com o Espírito Santo de Deus é refletir a glória de Cristo. Eles refletem a glória de Cristo. As suas ações se assemelham às ações de Cristo Jesus. Se assemelham às ações de Cristo Jesus. Muitos buscam nos sinais, muitos buscam nas línguas, nas profecias, nas visões, naquilo que acontece dentro da igreja para justificar o seu enchimento, mas não é por aí. Isso são atos exteriores que até o diabo faz. Mas a santidade, somente aqueles que se entregam ao Senhor, que se consagram ao Todo-Poderoso, possui e recebe o selo, a marca do Espírito Santo. Este sim é cheio do Espírito Santo de Deus. Irmãos, entenda que a missão principal do Espírito não é fazer essas coisas que temos visto nas igrejas.
Mas a missão principal do Espírito, e isto é mais importante, não há nada mais importante, é tocar no coração do homem, é fazer o homem entender a necessidade, sentir a carência de Cristo, sentir a carência da salvação, sentir a necessidade de abandonar o pecado, sentir a necessidade de abraçar Jesus como Senhor e Salvador. A Bíblia diz que o Espírito, o Consolador, foi nos dado para nos ensinar a palavra, nos fazer entender a vontade do Senhor, para convencer-nos que Cristo Jesus é a solução para a nossa vida. Que Cristo Jesus é a solução para a nossa existência. E quando o homem ele é convencido pelo Espírito Santo e ele entrega a sua vida para Jesus, ele entrega a sua vida para o Todo-Poderoso, ele é tomado pelo arrependimento. Claro, o arrependimento é uma das evidências do Espírito de Deus agindo na vida da pessoa, e ele confessa o seu pecado, ele busca a mudança de vida, ele busca viver na plenitude da graça, na plenitude do Todo-Poderoso, e este sim, ele é cheio do Espírito Santo, e aqueles que são cheios do Espírito Santo de Deus têm por obrigação, é uma condição, não há meio termo, é desta forma: aqueles que são cheios do Espírito Santo, estes pagam as suas contas em dias, são bons pagadores, não são mentirosos, a sua palavra é verdadeira, você pode acreditar, não vive no adultério. Não, adultério não existe na sua vida. A fornicação não é uma prática daqueles que possuem o Espírito nos seus corações. Aqueles que vivem segundo o Espírito de Deus não andam nas fornicações. Também a masturbação não faz parte da sua vida. Não, de forma alguma. O homem que é cheio, a mulher que é cheia do Espírito Santo de Deus, esses não vivem na prática da masturbação. As obras da carne, meus amados, as obras da carne não encontram lugar na vida do homem que tem o Espírito Santo de Deus no seu coração. O homem que é cheio, transbordante, batizado no Espírito Santo do Senhor. Estes, meu amado, estes, meus amados, estes não frutificam na carne, estes não produzem as obras comuns à carne. Leia lá em Gálatas, pesquisa lá em Gálatas, veja, Gálatas capítulo 5, veja, leia, permita que a palavra de Deus entre no teu coração, porque o Espírito Santo há de testificar na tua vida. Aqueles que são cheios do Espírito Santo, estes, amados, não andam de qualquer forma, não vivem segundo os costumes deste mundo, não abraçam as causas pecaminosas deste mundo. As irmãs são cuidadosas no seu vestir, as suas roupas são decentes, são equilibradas, não exageram nos decotes, não exageram na sua forma de agir, não exageram. As irmãs, elas são equilibradas no uso das maquiagens, no uso das joias, no uso das suas vestes, porque elas são direcionadas pelo Espírito Santo de Deus. Os homens que são cheios do Espírito, que estão em conexão direta, sem parar, contínua com o Todo-Poderoso, estes não vivem em inimizades. Estes, amados, não retêm o perdão. Estes não retêm o perdão, estes amam o próximo como Cristo Jesus amou seus inimigos. Precisamos imitar Cristo Jesus. Você que é cheio do Espírito, ouça com atenção, você que é cheio do Espírito, mas é inimigo, não ama o próximo, não libera perdão, vive as obras da carne, as irmãzinhas com as suas roupas indecentes e ainda manifestam as ações do Espírito, pode ter certeza absoluta que não são
manifestações do Espírito Santo de Deus, mas sim de espíritos imundos, espíritos enganadores, que utilizam você como cavalo para atrapalhar a obra do Senhor, para desmerecer, envergonhar, para escandalizar a obra do Todo-Poderoso, e você está sendo instrumento do maligno, instrumento do maligno. Nunca esqueça disso. Ah, mas Elias Oliveira, mas eu falo tanto, eu canto tão bonito na igreja, eu prego na igreja, o Espírito Santo de Deus me usa tanto, Elias Oliveira. Mas sabe como é? A carne é fraca, aí eu tenho uns deslizes, eu tenho uns pecadinhos, mas sabe como é que é, pastor Elias? Eu sei como é que é. Filho do diabo, filha do diabo. A parte que vos cabe, lago que arde com fogo e enxofre. Lá nos céus o Senhor dirá para você: não vos conheço, não sei quem são, apartai-vos de mim. Mas Senhor, os milagres que fizemos, eu falava línguas, eu plantava bananeira na hora do culto, maior unção, eu profetizava, tinha visões, revelações. O Senhor continuará dizendo para você: apartai-vos para o lago que arde com fogo e enxofre. Apartai-vos, saia da minha presença. Saiam da minha presença. Saiam da minha presença. Essa é a resposta do Senhor para aqueles que vivem no pecado, mas na igreja são bênção. Esta é a resposta do Senhor para você que me ouve, que dentro da igreja é um anjo de luz, mas quando saiu da igreja é um enganador, é um adúltero, é um prostituto, é um fornicador, é um mentiroso, é alguém que faz coisas erradas, que prejudica o próximo, que não libera perdão, que está com o coração cheio de ódio, que pensam e maquinam coisas ruins contra o próximo. Você, meu querido, está debaixo da condenação eterna. O eterno Deus já deixou a palavra, e a palavra é clara com relação a estas coisas. E você, com certeza, não é reconhecido pelo Senhor. Deus não te reconhece, Deus não te aceita na presença dele, Deus não te quer próximo a ele. Na verdade, Deus quer que você abandone as tuas más práticas, que você mude de vida, que você aceite-o como Senhor e Salvador, e que você viva a verdade que ele tem para você. Amados, aqueles que são cheios do Espírito Santo de Deus, é justo. Os que são transbordantes no Espírito de Deus são justos, porque Deus é justo. A justiça do Senhor, ela te envolve, e por consequência você é justo. Aqueles que são cheios do Espírito de Deus são santos, porque Deus é santo. A santidade do Senhor vem sobre a tua vida e você frutifica na santidade. Aqueles que são cheios do Espírito, não esqueça, aqueles que são cheios do Espírito vivem em amor, porque Deus é amor, e é impossível aquele que tem o Espírito Santo de Deus não amar o próximo como a si mesmo. Aqueles que são cheios do Espírito são retos no seu proceder, são retos nas suas ações, são honestos, são puros, são verdadeiros, porque são exemplos do caráter de Deus, porque Deus é reto, porque Deus é puro, Deus é honesto. Enfim, e nós somos influenciados pelo Espírito de Deus a agirmos dessa forma. Essas são as evidências daqueles que são batizados, daqueles que são cheios do Espírito Santo de Deus, porque eles manifestam qualidades que são comuns a Cristo Jesus. Qualidades que são comuns a Cristo Jesus. Não adianta você falar a língua, manifestar os dons, sejam eles quais forem, coisas extraordinárias na igreja, cair, rolar, plantar bananeira, pular, enfim, não adianta se você não
tem o caráter de Cristo, se você na tua vida diária não manifesta as qualidades comuns a Cristo Jesus, você está sendo enganado pelo diabo. E nesses últimos tempos, irmãos, nós que somos chamados de pentecostais, temos visto muitas vezes dentro da igreja, irmãos, situações que nos assustam, porque vemos que não evidenciam a Cristo Jesus, mas é a carne que se manifesta, através de dogmas, a carne que se manifesta através de doutrinas, a carne que se manifesta através de ações de homens, e tantas outras coisas. Isto, amados, acontece porque as pessoas têm um botão de liga e desliga. Um botão de liga e desliga na sua vida. E quando vão para a igreja, clicam em ligar. On. Está ligado. Mas quando sai da igreja, quando sai do evento, desligam o seu botão. Desligam. Ou seja, encerram a comunhão com o Senhor. Mas vale ressaltar que isto é um engano patrocinado pelo diabo, um engano que ilude as pessoas, porque as pessoas pensam que dentro da igreja é bênção e precisam agir daquela forma, mas lá fora não precisam agir da mesma forma. Vivem uma vida dupla. E o Senhor com certeza não está nesses corações, porque aqueles que são edificados pelo Espírito Santo de Deus, aqueles que são edificados, aqueles que são transformados, aqueles que vivem a vontade do Senhor, são servos na igreja, são servos na rua, são servos no trabalho, são servos no lar, são servos onde quer que estejam, e as qualidades dessas pessoas são visíveis por todos, porque são reflexo do caráter de Cristo Jesus. Elas, irmãos, elas praticam aquilo que é comum a Jesus, praticam aquilo que é comum a Cristo Jesus, direcionados, claro, pelo Espírito Santo de Deus, o edificador das vidas. Irmão, se você na igreja é bênção, mas fora da igreja não é tanta bênção assim. Se você na igreja é bênção, mas fora da igreja não é assim tão bênção, eu quero afirmar para você: aceita Jesus como Senhor e Salvador da tua vida, confesse o teu pecado, abandone os pecados, mortifique a tua carne, encha-se verdadeiramente com o Espírito Santo de Deus e seja continuamente homem cheio do Espírito Santo, sempre ligado, conexão direta, contínua com o Todo-Poderoso, na igreja e fora da igreja, na igreja, no trabalho, na igreja e na sociedade, na igreja e no meio da família. O nosso agir precisa ser semelhante. Nós não temos duas faces, nós temos apenas uma, e essa face, ela precisa assemelhar-se à face de Cristo Jesus. Portanto, querido, a evidência do enchimento com o Espírito Santo, a evidência de uma vida cheia do Espírito Santo, não é o muito falar em línguas, não são as muitas profecias, as muitas visões, as muitas revelações e entre outras coisas comuns aos cultos que vemos hoje em dia, mas sim a evidência principal de um coração, de uma vida transbordante do Espírito Santo é a santidade, porque sem santidade é impossível ver a Deus. E aqueles que são santos e são cheios do Espírito Santo de Deus, estes agem segundo Cristo Jesus, agem segundo o mover do Senhor, o mover do Espírito Santo de Deus, em qualquer lugar onde quer que ele esteja. O pecado não faz parte da sua vida, a carne está mortificada, mas é o Espírito que dirige, é o Espírito que controla, é o Espírito que move. Você não vive desta forma? Que bom! Hoje o Espírito de Deus desperta você para uma mudança de vida. Você vivia uma vida na igreja e outra fora? Bom que você ouviu esta palavra. É o Espírito de Deus que fala para você: mude,
Abandone o pecado, mortifique a carne, abrace a Jesus, viva Jesus, seja cheio verdadeiramente do Espírito Santo de Deus. Mas o Espírito, não esqueça, o Espírito não habita em templos, em casa suja, em coração imundo, em coração contaminado com o pecado. Sim, em locais lavados pelo sangue de Cristo Jesus. Não alimente a tua carne. Não dê lugar a Satanás na tua vida, porque o espírito de engano vai te usar, vai te enganar. E o fim daqueles que são usados e enganados pelo espírito de engano é a condenação no lago de fogo. A condenação no lago de fogo. Fique atento. Amém? Fique atento. Deixe que a revelação do Senhor entre na tua vida e que você mude por completo o teu proceder em nome de Cristo Jesus. Que a paz do Eterno esteja sobre a tua vida, que a graça do Senhor seja verdadeira sobre a tua existência, que você veja, que você sinta, que você contemple a glória do Senhor. E isto hoje, amanhã e nos dias restantes da tua vida, apenas uma forma de viver. E a forma é sem botão de ligar e desligar, mas uma conexão contínua, sem parar, com Cristo, com o Senhor, com o Todo-Poderoso. Amém? Que Deus te abençoe, que a graça do Eterno esteja com você. Missão Cristã Vivos, desde 2001, edificando vidas para Cristo. Leia nossos estudos e ouça mensagens com o pastor Elias de Oliveira. Acesse vivos.com.br. Missão Vivos, edificando vidas para Cristo. Mensagem número 392.